Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o momento da virada, uma pausa que pode mudar tudo. E hoje nosso tema, nosso assunto é sobre onde está o meu erro que não estou tendo os meus resultados. E muitos agora falam sobre uma palavra que é da moda, sobre procrastinação. Hugo, o que é procrastinação então? Preguiça de entrar em ação. Ou seja, fico pensando tanto, criando milhares de possibilidades, mas dentro desse projeto mental ele não se torna real. Mas tudo isso é tema para a gente poder vencer, e eu tenho certeza, se você ficar até o final, a última frase vai fazer o grande sentido de você destravar e conquistar a vida que você merece. Hugo, então eu posso acelerar o vídeo e chegar no final e pegar só essa frase? Eu acredito que você não precisa pular etapa. Nós precisamos dar passos em conjunto para que você desenvolva aquilo que você precisa e você também vença os seus próprios desafios. Eu quero trazer para você então que o porquê que as pessoas então entram em procrastinação, evitam de entrar em ação e se acomodam em filosofar, falar bastante sobre o projeto, mas não dar os passos de construção. Então é realmente algo que é a comparação. E quando a gente fala sobre comparação, eu quero que você já vire e olhe para a sua própria vida ou então para a vida dos seus próprios filhos. Lembra provavelmente da sua infância na escola. Será que você sempre foi aquele aluno nota 10 em tudo? Não, meu filho é nota 10 em tudo. Ah não, meu filho não é legal, ele tira 8, por exemplo, em matemática e 6 em português. E aí? Qual que foi a sua realidade? Eu quero falar sobre a minha vida e sobre a minha própria história. Na minha infância, na minha adolescência, enfim, na minha vida de escola, vamos dizer assim, eu nunca tive a mediana de ser um aluno acima da média. Eu realmente tinha notas em algumas matérias que eu ia muito bem e outras notas em matérias que eu falo, ali raspando para não ficar com vermelho, e muitas vezes eu falo que precisava me esforçar bastante para poder vencer o mínimo para ser suficiente de aprovação também. E aí o que você quer dizer com isso, Hugo? Eu quero dizer que a diferença é que todos nós somos seres únicos, criados de forma perfeita para o projeto que Deus tem para a nossa própria vida, e não precisamos acabar sendo 10 em tudo. Porque é uma grande injustiça nossa querer fazer algo onde nós não temos a habilidade, nos esforçar tanto para não potencializar aquilo que é meu. Hugo, complexo e confuso, vamos lá, coloca na prática, me ajuda, facilita. Isso aí. Eu, Hugo, tenho mais facilidade em exatas, matemática, e tenho uma grande dificuldade em português. E aí, se eu tiro 8, e era a minha nota geralmente, sem me esforçar, porque o conteúdo que eu recebia na aula eu conseguia fazer os exercícios, captava, e aí eu ia para a prova de matemática relaxado, tranquilo, e tirava geralmente uma nota 7,5, 8, 8,5, mas ok, era isso que eu tinha de resultado em matemática. E quando eu olhava para português, meu Jesus, socorro, eu tenho dificuldade com português. E aí eu tinha que estudar, além do conteúdo que eu tinha, fazer as tarefas em casa, me dedicar um tempo a mais para poder conseguir tirar uma nota que era ali raspando 6, 6,5 para poder ser aprovada. E o que eu quero trazer disso para a nossa realidade? Porque quando eu tirava 8, 8,5, 9, até algumas vezes 10, meu pai e minha mãe frequentemente me davam parabéns e falavam: Hugo, você tem que melhorar em português, não tá bom e tal. E aí eu estou valorizando o resultado, mas eu não estou valorizando o que? O meu esforço. E a gente está sendo tão injusto de olhar de fora para dentro sem perceber o que aconteceu de dentro para fora, cobrando demais onde eu não tenho habilidade e exigindo de menos onde eu tenho tanto potencial de ir além. Você percebe que isso faz uma grande diferença? Olha só, será que o parabéns que eu recebo sem esforço para matemática é justo com o esforço que eu tive de me dedicar, me empenhar, ir além em português? Eu falo que precisamos eliminar a comparação, porque quando eu coloco isso dentro de um contexto do mundo, parece que eu sou melhor ou pior conforme o parâmetro que eu tenho.
E essa comparação me faz com que eu tenha o sentimento sempre do quê? Poxa, insuficiente, insuficiente, insuficiente. E aí faz com que geralmente as pessoas se desestimulem e a hora que seria para poder celebrar, poxa, Hugo, você foi 10, você se dedicou, você entregou o seu melhor, foi a sua melhor nota em português, ó, parabéns, você atingiu o suficiente e realmente a sua dedicação foi algo que fez diferença. Eu reconheço todo o seu esforço e parabéns, filho. E agora, quando a gente olha para a matemática, fala assim, filho, olha só, eu percebi que você não estudou, vi que você estava aí bem tranquilo, e agora, será que não vale a pena a gente potencializar, estudar um pouco mais, ir para um nível de desafio maior, já que você tem mais habilidade? E aí, com isso, no futuro, ser uma habilidade que pode gerar uma questão financeira, uma questão empresarial, estratégica, algo que vai ter grande impacto no mundo? Aí, Hugo, tudo bem, entendi na parte de escola e tudo mais. E aí eu falo, no esporte, então, vamos trazer para a prática do esporte. Esporte, Hugo, tem que ser bom em tudo? Não, você tem alguma habilidade que pode ser manual, que você é bom no vôlei ou no basquete, ou então com as pernas, que você é bom, então, na parte do futebol. E não adianta eu querer exigir que você tem que ser bom em todos os esportes. Porque é injusto falar assim, poxa, eu não sou bom em basquete, eu vou colocar você para treinar mais basquete. Não, vai lá na média no basquete, mas onde você tem talento que é no futebol, vai lá, treina, porque você pode se tornar um atleta profissional. Está entendendo um pouco mais prático onde que eu quero chegar? Eu quero que você diminua a comparação, mas valorize o seu esforço e não somente o resultado. Que nem sempre quem ganha o jogo, quem ganha o resultado, é realmente quem se esforçou e teve o seu próprio melhor. Eu quero que você olhe que cada vez mais você reconheça o esforço do que o resultado somente. Porque no processo do desenvolvimento, com o estímulo certo sobre o nosso próprio talento, podemos fazer coisas que são incríveis. E aí eu falo sobre talento ainda um pouco mais. Hugo, então, olha só, eu tenho um talento com a voz, com a comunicação, é nato, é meu. E aí, Hugo, voz, comunicação, não quer dizer que eu também sei cantar. Então eu preciso aprender a cantar para dizer que eu uso a minha voz da forma mais completa? Não, a minha questão é comunicação, fala, palestra, treinamento, imersão. E aí, quanto mais eu me dedicar para isso, eu posso ir além e impactar mais pessoas dentro do meu próprio talento. E quando eu comparo com quem canta, nossa, eu não canto tão bem. E aí é uma falsa humildade de me colocar e me encolher num padrão que é inferior. Então eu sugiro para você que você esqueça a questão realmente de comparação. Porque quando nós comparamos a vitrine do outro e olhamos somente o resultado, eu não consigo perceber o esforço que ele teve para poder conquistar esse resultado também. Que eu quero que você se realize cada vez mais na sua vida do que no jogo de quem perde ou quem ganha. E tem aquela velha frase que você lembra que a grama do vizinho, quando a gente compara, aparentemente é mais verde que a nossa, tem mais admiração, encanta mais, só que quando nós vamos então se aproximar do terreno do vizinho, nós descobrimos que aquela grama por muitas vezes é sintética, não é de verdade, é somente a questão de vitrine mesmo. Então esqueça, ficar se comparando com o outro, mas que você possa olhar para o seu próprio esforço e reconhecer o seu próprio talento e entregar o seu melhor em tudo que você for fazer e que você se realize com o seu melhor sobre o seu próprio resultado, que é em cada camada, em cada degrau, crescer e desenvolver. E é isso que eu quero propor para você, a mudança de chave na sua própria vida. Que você não fique se cobrando e se exigindo mais do que se pode, mas que você seja realmente justo, coerente com você de entregar o seu próprio melhor. Hugo, qual que é o momento perfeito para poder começar a gravar um vídeo? É o momento que você decide entregar o seu melhor, que o seu melhor é suficiente para você conquistar o resultado na fase atual que você está. Dessa forma você ganha segurança, confiança, avança para a fase seguinte e você vai desfrutando do seu próprio progresso. E isso eu falo que progresso é igual felicidade. E aí você olha para o seu dia de ontem, compara com o seu dia de hoje em questão de analisar
percebe que você utilizou todos os recursos que você trouxe para o dia de hoje e construiu um dia melhor, e amanhã você tem realmente uma nova oportunidade de entrar em ação para você construir os seus resultados. E é sobre isso, é sobre resultado. E o grande erro que você pode estar cometendo é olhar a vida do outro comparando com a sua, não percebendo o esforço que você está fazendo para conquistar o seu próprio resultado. E viva sinceramente para construir o seu próprio sonho, avançar dentro do seu próprio propósito, do que para poder impressionar o que o outro deseja de você. Você não é e nem nasceu para ser um personagem para corresponder o que os outros têm de expectativa. Você veio como um projeto de Deus, com uma missão única, para que essa responsabilidade sua seja potencializada dentro do seu talento. E lembre-se que a vida não é quem ganha ou quem perde como se fosse um jogo. É quem se realiza construindo a melhor versão de si mesmo a cada instante. Então, admire muito, mas muito mesmo, quem tem resultados melhores do que o seu. Mas aceite a fase que você está e se encante com a entrega do seu melhor, porque é o suficiente para você, virar a chave, mudar de fase e continuar crescendo. E é sobre isso, sobre você conquistar as coisas que você precisa ter, entrar em ação. E entrar em ação hoje é o melhor passo que você pode dar com os recursos que você tem, na fase que você está, porque já é suficiente para que aqueles que estão precisando da sua mensagem comecem a te ver e dar também os passos, porque é sobre a sua luz, a luz que você carrega, ser a luz que vai iluminar a escuridão do outro alguém. E é pelo próximo, não é por você. Não é para benefício, nem para poder massagear o seu ego. É porque nós estamos em uma grande missão. E você entende um pouco mais sobre isso, você sabe a necessidade que se tem de entrar em ação por amor ao outro também. E o que você vai fazer hoje? Qual que é a sua atitude? Mais uma desculpa? Mais um momento que não é o perfeito? Ou então você entendeu o senso da responsabilidade? Esquece, feche os seus olhos, não fique olhando para o outro como se fosse uma comparação, mas que você nem pense em ir para fora ou então para o lado, mas que você olhe para dentro, para o melhor de si e use essas ferramentas com maestria. A maestria que é o conhecimento que você tem, a habilidade que está sendo desenvolvida e o resultado melhor que você pode construir para agora, porque é entrando em ação que nós vamos afiando o machado, e esse afiar o machado vai fazer com que você vá muito longe, e esse muito longe te traga cada vez para mais perto de você, sobre a sua versão original, porque ser você é a sua melhor escolha realmente dessa única oportunidade que nós temos de vida. E aquela frase que eu disse para você, queria deixar para o final sabe o que você precisa mesmo? É um projeto e um plano futuro para você entrar em ação hoje na direção assertiva, coerente e correta para você ter os seus resultados como real. Acredite que você nasceu para dar certo.